Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você inovação, gestão e sustentabilidade. Aliás, por falar em inovação, que é uma palavra bastante moda e um conceito bastante empregado nesses tempos atuais, nós escolhemos um tema ímpar, que é constelação empresarial. Já ouviu falar sobre? Se não, fique ligado, porque nós trouxemos uma mega especialista no assunto, a Giane Borges. Muito obrigado pela sua presença, Giane. Muito obrigada, é um prazer muito grande ter recebido esse convite e poder falar um pouquinho desse trabalho que eu gosto muito. E desvendar alguns segredos para quem acha que tem tantos segredos pelo caminho ainda, né? A Giane é administradora de empresas, ela é especialista em comportamento humano, ela tem várias formações pela Federal do Mato Grosso, Espanha, Alemanha e Estados Unidos. Ela é pós-graduada em Direito Sistêmico. Isso de uma forma bem resumida, né? É, a pós-graduada em Direito Sistêmico, na verdade, eu dei o curso de pós-graduação, eu conduzi como coordenadora e criadora do curso de pós-graduação em Direito Sistêmico. Bem É, bacana. Vamos direto ao nosso temário de constelação. vamos lá. Primeiramente, eu queria que você definisse o que é constelação familiar e o que é constelação empresarial. Ok. Quando eu comecei, por ser da área de administração, minha primeira formação foi na área de constelação empresarial. E então eu já havia conhecido a constelação familiar, e a constelação familiar, ela foi criada, né, o autor dela é o Bert Hellinger, que é um alemão, e ele veio trazendo esse olhar para as famílias. Então, na verdade, ele não criou nada, ele uniu várias abordagens, né? Então, um psicanalista vai ver uma constelação, ele vai ver pedaços da psicanálise ali, um psicólogo vai ver pedaços de Freud, de Jung, ele vai ver quem é padre, vai ver a teologia, porque Bert foi padre durante 16 anos. Então, ela traz o psicodrama, ela traz análise transacional, a hipnose ericksoniana, e por ele unir tudo isso, eu vejo que é mais uma questão de filosofia de vida do que uma abordagem em si, um método, né? Pois é, e a pergunta é se tem fundamento científico Ela ainda está em processo e de reconhecimento, né? Porque reconhecimento. o SUS aceita como Sim, uma sim, prática legal, né? sim, como uma Já, terapia holística, né? já o Então, Conselho Regional de Psicologia e o Federal, se eu não me engano, eles têm restrições, não é isso? sim, tem tido vários embates em relação a isso, porque nós estamos trazendo uma dinâmica que ela traz um processo de atendimento filosófico, e como você vai mensurar isso? Então, por conta disso, através do meu Instituto OCA, a gente veio trazendo formações no meio acadêmico desde 2012, trazendo formações em constelações familiares, constelações empresariais, na área do direito também, no sentido de validar isso como pesquisa, porque é uma abordagem nova. O CRP ele tem razão, porque é importante a gente trazer seriedade para esse trabalho. Então, eu não julgo quando há esse olhar criterioso, desde que não seja desrespeitoso, né? Porque tem vários profissionais agindo de forma correta, ao mesmo tempo que também é importante para a gente validar isso como ciência. Tem muita Então, picaretagem, né, no como meio todas disso as daí. áreas, né? A gente vê jornalistas que não dá para ler, né? Uma palavra dele é um risco na areia, não fica, né? E a gente vê médicos, todas as áreas têm pessoas Os levianas, desvios, né? tem desvios, infelizmente tem. E isso Bert Helling falava. Nós só vamos conseguir nos valorizar a luz se tiver a sombra. Esse processo de luta pelo reconhecimento, pela seriedade da coisa, acontece mais no Brasil ou está no mesmo nível nos demais países?
Olha, eu acredito, pelo que eles trouxeram para nós, no Brasil, tudo é mais. As abordagens elas tiveram mais força, elas se disseminaram com mais velocidade e por conta disso também tem uma posição na mesma direção. Aqui no Então, Brasil chega em que ano, mais ou menos? em 2000, Em 2000, é, na virada do século. 1999, né, foi a primeira vez que ele esteve por aqui, então 2000 já começou a primeira turma, primeira formação, e aí de lá para cá foram vindo várias outras formações. Eu tive acesso a esse conhecimento em 2006, e aí em 2008 eu comecei a minha primeira formação aqui em São Paulo, foi constelações organizacionais, e aí na época foi a segunda turma, a gente trazia vários casos de empresários da Fiesp para o nosso contexto de sala de aula para fazer estudos reais, né? Então foi uma abordagem incrível. E aí que é interessante, que a constelação Você empresarial, ministrava cursos ou constelava empresas? exatamente. Eu fui fazer, promover cursos a partir de 2012. Eu Tá. estava ainda no meu processo de aprendizado. Então, o que que acontece? Eu fui primeiro na empresarial, minha primeira formação. E aí, no penúltimo módulo, Jacopo Schneider, um dos professores, que todos eles eram de fora, ele colocou as questões humanas, relações pessoais, um contexto empresarial. E isso desmontou a todos nós, porque a gente fazia o processo, todo mundo seguindo o processo, método, dinâmicas, mas não havia emoções. E quando ele coloca isso, foi um choque para todos nós ali, empresários, gestores, executivos, porque a gente falou, a empresa é um organismo vivo, é formado por pessoas, então vai ter emoções, né? A gente vê que as pessoas elas estão presentes ali e você dá mais importância ao cargo do que aquela pessoa que está por trás do cargo. E ali foi assim, desmontar a tudo aquilo que a gente acreditava e a gente foi entendendo. E foi então a partir dali que eu fui fazer as formações familiares, né? E também depois a pedagogia sistêmica. E aí, por meu marido ser advogado, a gente trouxe o direito sistêmico também. E lá em... Isso daí é uma adaptação que você fez? Não, não. Nós fizemos Já como curso, existia. já existia. O direito sistêmico é um colega constelador, Dr. Sam Storch, ele é da Bahia, e ele veio, foi pioneiro nessa área de fazer e atender dentro das famílias, né? Isso tem demanda? Tem. Assim, eu desenvolvi um projeto junto ao Tribunal de Justiça, com as oficinas de direito sistêmico, em que nós atendemos mais de 400 famílias. Então, você imagina, são processos complexos em que chega num ponto em que ele para, ele trava. Então, nós falamos, bom, vamos oferecer a oficina, as famílias vinham, que estavam tendo conflitos, e ali a gente trazia esse olhar sistêmico para as dinâmicas que estavam impedindo as reconciliações Aí é no âmbito familiar. familiar. Quer dizer, o direito sistêmico ele vai cuidar de grupos em conflito. Exato. Dentro que são processos que às vezes não se desenvolve, não se encontra um acordo, e aí, através da constelação, daquela oficina de Isso direito tem a ver com sistêmico, psicodrama? também, porque trouxe Levi Moreno também com as partes das representações, da Virginia Satir, né, com as representações do modelo humano, né? Então, tudo isso, por isso que eu te falei que não é uma coisa só que Bert inventou, ele uniu tudo isso. E com essa união, ele trouxe as 3 leis sistêmicas, que são o pertencimento, o equilíbrio da troca e a ordem e a hierarquia. Então, essas 3 leis, elas vêm para a empresa. Então, quando você me pergunta qual a diferença da constelação familiar para a constelação empresarial, uma resposta ela vai te traduzir tudo. Na familiar, nós estamos ligados à nossa família eternamente. Gostamos ou não, esse é o nosso pai, essa é a nossa mãe biológica, nossos irmãos, isso é fato. Nunca se rompe esse vínculo. Na empresa, sim. Porque eu estou vinculada à empresa até o momento que eu sirvo essa empresa, até o momento que a empresa serve aos meus propósitos. Você não tem uma relação de DNA, né, Não com a tem, empresa. não tem. E isso é um dos maiores fatores de equívocos dentro de uma organização, porque às vezes as pessoas elas já estão há tanto tempo ali
que elas tomam aquilo como propriedade delas. E aí, de E acha que os repente, colegas de trabalho são amigos, são, que nós somos uma família. Cara, acorda, não somos assim. Nós somos colegas de trabalho. Quando nós, ainda hoje, Jane, as pessoas têm dificuldade de separar? o tempo todo. O tempo todo é isso. Porque, na verdade, é justo também. É compreensível, porque nós passamos mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa família. Nós convivemos mais dentro de um ambiente de trabalho. Então, para você fazer essa distinção, ela tem que estar trazendo o olhar o tempo todo para a empresa. Então, eu exijo que se faça assim, mas a empresa, é bom para a empresa isso que vai ser feito? Ou é bom para você? Porque a empresa ela vai morrer lá na frente se o olhar tiver para o indivíduo. E ela é um grupo de pessoas. Ela tem um propósito maior que é servir para o coletivo, para a comunidade, para o todo, não para o indivíduo. E na questão familiar, no caso da constelação familiar, você já pode focar no indivíduo, né? É totalmente no indivíduo. O que que impede que essa pessoa ela tenha sucesso? O que que impede que essa pessoa ela tenha saúde? O que está bloqueando? Quais são as informações que querem ser vistas e que a pessoa ela não consegue acessar? O que que você faz? Você puxa uma memória genética, é isso? Na Durante uma verdade, sessão de constelação? todas as vezes nós estamos falando de campos morfogenéticos, né? Então, o campo mórfico ele traz informações daquilo que está ali, que a nossa razão não tem um método. Por isso que o Bert Hellinger falava: tudo aquilo que eu disser, você desconfie e aprenda pela sua experiência. Ou seja, quando você vai colocar o mesmo assunto com pessoas diferentes, ele vai ter outros movimentos. Porque o que que é o campo morfogenético? O campo mórfico, ele traz, quando você, por exemplo, pensou em alguém, essa pessoa te liga. Você fala, nossa, eu estava pensando em você. Acontece. Acontece com o tempo. Isso é E às fenômeno. vezes vem do nada, né? Você fala, nossa, quanto tempo que eu não vejo ou não falo com determinada pessoa, Então tá ali o e aí o telefone fenômeno. toca. É fenômeno. E a fenomenologia, ela já existe desde antes de Cristo. Então, quando nós, Quer dizer, não tem nada de sobrenatural de nisso. forma alguma, de forma alguma, tudo é fenômeno. E o fenômeno ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Para tudo aquilo que a gente vai fazer, é fenômeno. E a gente pode provocar o fenômeno? Ou tem que esperar ele vir, quando ele tem vontade? Como assim provocar? Se eu quero falar com você, faz tempo que a gente não se vê. O fato de eu fixar meu pensamento no seu rosto, numa conversa que tivemos, enfim, vai fazer com que você necessariamente sinta essa vibração e me retorne o contato? Sim, nós chamamos isso da intenção. Então, quando eu Mas tenho uma você tem que ter um intenção, nível de preparo para fazer isso. Como é que eu vou te provocar? Provocar a sua reação. Você está morando a 2.000 quilômetros de distância minha. E eu quero falar com você, estou com vontade de discutir algum assunto, enfim. O fato de eu fixar o pensamento em você é suficiente para você me retornar? esse é um dos exercícios que eu já apliquei com vários com nossos alunos, e que a gente colocava assim, ele escolhia 3 pessoas e ele posicionava, colocava a mão no ombro e falava: você vai representar o número 1, você vai representar o número 2, você vai representar o número 3. Essas 3 pessoas, elas não sabem o que elas estão representando, mas a pessoa aqui sim. Então, eu olho para o número 1, é a empresa que eu quero apresentar uma proposta e eu quero saber se ela vai, como que ela vai agir, se ela vai aceitar essa proposta bem ou não. O número 2 é a empresa, o responsável pela assinatura da proposta. O número 3 é o dinheiro. Ele vai ser bom para mim ou não vai ser? Estou dando um exemplo fictício aqui. Ok. E aí, quando eu olho para aquela empresa, eu falo assim: nossa, eu preciso muito desse contrato. Porque com esse contrato eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho, sabe, eu tenho uma fixação. Ok. Essa pessoa, sem saber o que, quando eu estou olhando na direção dela, ela já tem um movimento corporal. Eu só olho.
ou não olho, Sem saber. a partir do momento que eu coloquei a minha intenção interna, o movimento ele já acontece. Isso daí, essa intenção do benefício individual, ela contamina todo o processo. Agora, quando eu trago um outro olhar, eu olho para essa empresa e olho para todas as pessoas e penso assim: eu estou aqui a serviço, eu sou uma excelente profissional, eu estou aqui para servir ao propósito de vocês, com tudo aquilo que eu tenho para oferecer, e for fazer da melhor forma possível. É diferente. Essa leitura que você faz, ela é tiro e queda ou Tiro e queda. é? Tiro e queda. E, e a gente comprova isso com os movimentos das pessoas, sem falar nada. Então, a Brigitte Champetier-de-Ribes é uma profissional da Espanha, ela está sempre aqui em São Paulo dando formação. Ela trouxe um modelo de pêndulo. Vocês podem treinar isso, vocês que estão me ouvindo. Você pensa numa situação e você pensa, se essa situação, por exemplo, eu gosto de maçã. E você observa se seu corpo vai para frente ou se ele vai para trás. Então, quando você usa esse pêndulo, você sabe se o seu corpo for para frente levemente, é o sim. Se você vai para trás, é o não. E isso é o que é um fenômeno, É bastante sutil, mas é é perceptível. perceptível. E o segredo disso tudo está, e o nosso desafio está recuperar nosso estado de presença. Nosso estado de presença é estar em contato com as nossas emoções. Isso daqui nos cega, porque isso aqui é razão, isso aqui tem que ser desse jeito, preto no branco, escreveu, não leu, aquelas coisas. Como que é? Quando eu saio daqui para cá, meu corpo tem resposta. Se ele tem uma tensão, não devo seguir. Se ele está relaxado, eu posso ir à frente. Uma curiosidade, quando você vai fazer a constelação empresarial, você tem um empresário que é o interessado, possivelmente o constelado, né, Uhum. na ocasião, e os representantes são pessoas comuns, sem vinculação nenhuma com aquele empresário, com aquela empresa, é Sim, isso? exatamente. A maioria das vezes, eu convido meus alunos, que eles estão no processo de aprender, e eles participam. Eu converso em separado com os empresários, e aí, quando a gente senta, eles já escolhem as pessoas que eles querem que representem as situações. Então, hoje em dia, Mas é, escolhe aleatoriamente, né? eles escolhem, e eu pergunto para eles, vocês querem fazer de forma oculta ou aberta? Não, pode fazer, não tem importância ele saber que ele vai representar a agropecuária, que É ele vai saber opcional. a diretoria, ele vai saber, ele não depende do empresário. Ou então a gente escreve no caderno que cada um, e ele põe numerações, e eles vão interagir. Normalmente eles optam por que modelo? O aberto, o fechado? É relativo. Se a Tanto pessoa ela faz. já conhece o processo, ela se liga nele de forma natural. Então, ele não pode falar, não tem importância. Agora, tem outras pessoas que já são mais tímidas, eles querem, não abre todo o processo, então eles preferem que eu faça numeração. E hoje em dia, as constelações empresariais, a maioria do meu trabalho, ele é feito com consultorias dentro da própria instituição. Então, na instituição, desenvolvo a consultoria. Legal. Vamos dar uma paradinha, encerrando esse primeiro bloco, voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com Giane Borges tratando de constelação familiar e constelação empresarial. Sobre esse segundo aspecto do empresarial, quero te perguntar o seguinte: pertencimento, equilíbrio de troca, ordem e hierarquia estão presentes na constelação empresarial? Sim, qualquer desses itens, quando a gente é solicitado para fazer uma constelação empresarial,
é porque uma dessas leis, ou às vezes todas, foram quebradas. E aí, como que é quebrar uma lei de pertencimento? Vou dar um exemplo aqui dentro da organização. O fundador dessa organização, ele chega a um determinado tempo que ele vai passar o bastão para frente. Uhum. E as pessoas que vão assumem de uma forma desrespeitosa, sem considerar todo aquele caminho que foi percorrido. E ele se sente o quê? Excluído. Ele não se sente mais pertencendo, ele se sente excluído de forma desrespeitosa. E assim como o fundador, tem cargos de pessoas que ocuparam durante muito tempo. Quando é nomeado um outro diretor ou um outro executivo, ele vem e já vem com um gasto total desrespeitando aquilo que existia antes. Vai tratorando, né? E isso vai trazer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele se manifesta de que forma? Quando as pessoas elas fazem isso e fazem de forma desrespeitosa, aquilo que a equipe, ela não consegue se unir a esse novo líder. E ele fala assim: eu estou fazendo tudo, eu tenho várias propostas, mas a equipe não me acompanha, estão sabotando o meu trabalho. E ali, quando você vai olhar, tenha esse olhar de desejo muito grande de fazer algo, de mostrar algo, que também tem a ver com o pertencimento dele, porque ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, e é uma necessidade individual de ser te pertencendo, aí ele exclui. Vamos falar de constelação de uma maneira geral agora. Qual é o momento ideal para se fazer? Quando que o empresário pode sentir que ele precisa fazer aquilo lá, ou que, se fizesse, seria muito produtivo para ele? Na maioria dos casos, são quando existem repetições, dinâmicas que se repetem. Puxa, de novo eu estou com problema nesse determinado setor. De novo eu estou com problema financeiro. De novo a equipe foi embora. De novo não tem alguém para ocupar esse Seria cargo. repetição de ciclos, então. Repetição de ciclos. Então, ali é uma informação muito importante, que algo não está fluindo e que tem algo ali que eles não conseguiram identificar. Então, tem empresas que eu atendo há mais de 6 anos, cooperativas grandes, e elas me contratam anualmente para eu trabalhar a equipe. Então, eu vou uma vez por ano lá para alinhar algumas coisas. O que que é que vocês têm sentido? E a gente faz alguns processos e As pessoas, quando você chega, começa a explicar, elas têm sensibilidade para absorver rapidamente isso daí? Ou tem alguém que oferece resistência, tem falta de entendimento? Como é que acontece? as 2 coisas, as 3 coisas, né. E porque nós todos, precisamos e necessitamos de ajuda o tempo todo. Nós não andamos sozinhos. Então, quando vem algo novo, há aqueles que estão prontos para um socorro, há aqueles que estão resistentes à mudança, e eu acolho isso muito bem, porque a resistência à mudança é um medo muito grande. Então, o que que a pessoa faz? Ela, na Que isso é verdade, inerente ao ser ao humano, ser né? humano. Então, ela está o quê? Num movimento de defesa. Então, isso é óbvio, isso é genuíno. Então, eu acolho essa resistência. E é aqueles que não querem entender nada e se opõem e falam, olha, isso não vai funcionar, totalmente desacreditado, eu respeito e deixo com que ele fique e entre no processo de acordo com a vontade dele. Porque qualquer processo que você vai desenvolver, se a pessoa não estiver ali disponível, ele não vai andar. Então, em cima disso, a pergunta é óbvia. Se a egrégora é ruim, se o ambiente está um pouco carregado, isso influencia no resultado da empresa? Claro. Você imagina você num relacionamento. Estou falando espiritualmente só, porque muitas vezes a pessoa vai mensurar o desempenho da empresa pelo resultado financeiro e ponto, né? Uhum, sim. Eh, Aí o que que acontece quando você trabalha numa empresa que ela está focada apenas no resultado financeiro? Como você se sente dentro dessa empresa? Ruim, né? Você Usado, sente um parafuso, né? usado, você se sente usado. Você vai ficar ali, se você ficar, você vai sabotar. Então, não vai andar, o resultado não vai aparecer. Então, pensa bem, há uma necessidade urgente de dar certo, há uma necessidade urgente de ter resultado. Perfeito, a empresa, ela é
movida a números. E o foco não pode se perder disso. Desde que você faça isso com respeito, para que você tenha o time caminhando junto, olhando para o resultado. Vamos pegar dois exemplos. O empresário que nunca fez isso e que é Uhum. bastante cético e que por uma circunstância, por insistência, por aconselhamento, ele vai te procurar para fazer. E o outro que vai com muito gosto, achou ótima ideia e quer ver como é que funciona. Em termos de resultado, aquele que tem maior abertura, ele vai conseguir um resultado melhor para a empresa dele do que o outro que era mais cético, ou no final do processo é igual É, para ambos? olha, é mais confortável, mais cômodo aquela pessoa que já vem querendo fazer, Predisposta. predisposta. A pessoa que ela é cética, se ela continuar cética, eu nem começo o trabalho. Porque é importante que ela esteja ali junto comigo para caminhar, porque o facilitador ele não tem as respostas. Quem tem as respostas é o empresário. Eu sou uma facilitadora. Então você tem que ter sintonia total. Do Se ele contrário, não anda. não confiar no processo, eu não faço. E às vezes acontece, né, da mulher ou de um colega que já fez, como você falou, de um irmão que já fez, insiste, você tem que ir. E a pessoa ela chega lá e eu pergunto para ela: você está disposto a caminhar com isso? Você quer tirar algumas dúvidas? Você quer esclarecer algo comigo? Você quer conversar comigo em particular? Porque ele quer primeiro essa relação com o facilitador de confiança tem que ser Acontece isso estabelecida. também da pessoa querer uma conversa particular primeiro, Claro, para alinhar expectativas. claro, completamente. Tanto que uma constelação empresarial, geralmente eu fico um meio período com a pessoa, com a empresa, porque não é uma coisa que você vai chegar lá e vai fazer, porque são várias camadas, são vários aspectos que têm que ser observado. E às vezes, semana passada eu atendi uma diretora de um grande grupo, e aí ela veio com uma demanda que não era da alçada dela. Eu falei: "Não, acima de você tem o diretor executivo e tem o presidente. Essa daqui para cima eu não posso te ajudar. Daqui para cima a gente não vai olhar, porque é você sair do seu lugar, quebra a ordem, Tá? entendeu? Então, daqui para baixo, qual que é a sua equipe?" Aí ela separou, fizemos o organograma dela para baixo. Então, daqui, o que você precisa olhar, que a gente pode verificar, que dinâmicas que existem, o que que é que está te travando, que você precisa ter um olhar para alinhar isso. E eu e ela sozinha fizemos um E atendimento. você conseguiu o resultado esperado? Ela conseguiu. Porque eu não posso ter intenção de conseguir nada. Eu estou a serviço do cliente. Se eu Sim, tiver mas uma você consegue intenção, mensurar o nível de satisfação do cliente, né? Ou olha, não não necessariamente. necessariamente, eu não tenho esse foco. Eu olho e pergunto, é suficiente? A pessoa é suficiente. Consegui Aí, trazer ok. inúmeras informações. Então é isso. A questão da prosperidade, ela depende dessas atitudes pré-vendas e pós-vendas? Sim. Olha só, tem um equívoco, né? Prosperidade e sucesso. A gente pode ter sucesso, mas não quer dizer que a gente seja próspero. Então, o próspero é aquela pessoa que ela está olhando para o todo e ela olha, inclusive, para a empresa e para o dinheiro com responsabilidade, não de forma leviana. Porque quando tem leviandade, o dinheiro não fica, ele evapora. Ele chega, mas ele evapora. Ele chega, ele não tem um serviço. E quando a pessoa ela está disponível para olhar para a empresa com esse olhar de prosperidade, ele conta com todos os processos. O início da venda, o pós-venda, a manutenção disso, como que você vai manter esse cliente, como é que você vai fidelizar esse produto. E isso tudo é um olhar cuidadoso, não é um olhar leviano. Hoje em dia, com essa questão do ESG, que está cada vez mais difundido, né? Para você poder exercitar as práticas ambientais, sociais e de governança. É um aliado importante no seu trabalho ou para você é indiferente? Uma Tem que empresa ser. que adota uma metodologia ESG, por exemplo. Olha, tudo aquilo que você faz dentro do seu processo, da sua empresa, e ele não é um trabalho respeitoso com a comunidade, com o entorno, ele vai gerar dinâmicas lá na frente. Então,
esse olhar cuidadoso com o meio ambiente, com as práticas, né, e dentro daquilo tudo que é respeitoso, ele traz um resultado muito melhor do que quando você não respeita isso. Porque a pessoa ela sabe que vai trazer consequências. É como os casos de ah, ah, enriquecer a qualquer custo. Então, a empresa, ela vai. Primeira coisa, uma das coisas que a gente observa quando vai ver a constelação empresarial é de onde veio a origem do dinheiro para iniciar essa empresa. Se ele veio de forma ilícita, ou se foi à custa do sofrimento de várias pessoas, ele vai trazer danos Ele e vai dinâmicas carregar lá aquela na frente. energia. Vai carregar e vai impedir que algo aconteça lá na frente. Então, as constelações, elas podem ser decisivas num processo de mudança de uma empresa. Com certeza. Ela é um aliado para você determinar quais os caminhos que estão fechados e aqueles caminhos que estão propícios para que a empresa ela evolua. Então, você tem ali um excelente diagnóstico, tanto para contratar pessoas, quanto para olhar novos produtos, quanto para expansão, quanto para aquisição, como para você transferir, né, trazer outras pessoas de outra família, fazer as unificações. Quer dizer, você pode explorar com as constelações empresariais a todo momento. Eu tenho empresas que me contratam para que eu dê assistência durante o ano todo. Então, qualquer momento, eles me acionam. Giane, está aqui, eu tenho um contrato. Eu ia te fazer essa pergunta. Você diz que em algumas situações você faz um treinamento anual, né? Especialmente para o Isso. pessoal que está É chegando e tal. uma das possibilidades. É uma empresa com a qual você já trabalha há algum tempo. Você faz com alguma periodicidade definida ou depende da demanda deles? Depende da demanda deles. Tem umas que elas chegam com um caso pontual. E aí a gente trabalha isso. Pronto. Lá na frente pode aparecer, eles podem me contratar. Tem outras empresas que ela já tem uma quantidade de funcionários muito grande, ela tem um movimento muito maior de dinâmicas, e aí ela me quer ali para aqueles momentos de incêndio, eles me chamarem. Quando Então, o tem um turnover problema, é alto, por por exemplo? exemplo, tem um problema da equipe lá que eles estão se bicando, as diretorias estão entrando em conflito e eles precisam decidir isso quanto antes, mas eles não entram com um consenso. Eles me chamam e aí eu faço um atendimento com a equipe toda junto e depois individualmente com cada um, e no final a gente se reúne novamente. Então, esse terminou, apagou o incêndio aqui, aí eu volto, daí a pouco eles me ligam, e aí eu faço atendimento na própria empresa, com a própria equipe, sem eles precisarem se deslocar. Por falar em apagar incêndio, vamos ver o outro lado que a gente está vendo a empresa melhorando, a empresa tendo um bom astral, prosperidade, está muito positivo o discurso. Vê o lado contrário, a empresa vai fazer uma demissão em massa, vai criar um problema grande, porque muitas famílias vão ficar balançadas com a atitude que eles têm. Nesse caso, eles te chamam para fazer uma constelação antes da demissão em massa? Já ocorreu? Pode ocorrer? Deve ocorrer ou não obrigatoriamente? É Como é que você vê preventivo, essa é questão? preventivo, porque quando exigem ações que precisam ser tomadas dentro de uma instituição, primeira coisa, a reação dos funcionários, eles levarem para o pessoal. Ah, porque não gosta de mim, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, e não é. Quando a empresa ela toma essa postura de fazer esse trabalho de forma sistêmica, ali é apresentado os resultados da empresa, o que está sendo feito para a empresa, para que a empresa possa seguir adiante. Então, quando é feito de uma forma consciente, isso, com respeito, esses funcionários conseguem olhar para isso também reconhecendo isso. E claro, vai trazer dor? Vai. Um médico, ele faz uma cirurgia em você, independente se você vai sentir dor ou não, ele precisa fazer isso. Na empresa, essas ações, elas precisam ser tomadas pelo bem da empresa. Então, quando ela toma essa responsabilidade para si, eles conseguem entender. Vai causar sofrimento, mas pode trazer um alívio sendo feito de forma respeitosa.
Você já foi chamada para Já, fazer numa situação dessa? já, já. Houve uma situação bem delicada em que eles tiveram caíram muito, inclusive agora depois da pandemia, e eles precisaram, o movimento acabou assim praticamente, reduziu muito, e eles precisaram tomar essas decisões, né? E aí foi um pânico. Essa questão de constelação, é mais fácil você trabalhar com indústria, com comércio, com o setor de serviços, Eu ou é tra indiferente? eu trabalho com desde o pequeno empreendedor até grandes corporações, porque as dinâmicas, elas são iguais. Quer dizer, a pequena empresa pode fazer também tranquilamente, porque ela só vai ter benefício nisso. Sim, nós não fomos criados, né, para ser empreendedores. Ninguém ensinou a gente. E nós no Brasil, nós temos força, raça, coragem, audácia, e a gente vai e faz e consegue fazer. E quanto mais você tiver se aliar de outros recursos para outras pessoas te ajudarem a enxergar aquilo que ali você não consegue ver, melhor. Então, isso nós estamos falando de pessoas, quer ser uma grande indústria, quer ser de um pequeno empreendedor, né? Então, as dinâmicas elas aparecem da mesma forma. Vamos pegar um exemplo bem claro, um exemplo comum. Você vai contratar um funcionário, faz aquele processo de filtro, você tem 30 candidatos para uma vaga. Aí você faz um primeiro corte, um segundo. A hora que você tiver 5 escolhidos, você vai precisar optar por um deles. A constelação te ajuda? Ajuda. Isso é um caso real, inclusive apareceu, há pouco tempo eu atendi uma empresa em que ela precisou fazer uma renovada no seu quadro de funcionários, e aí apareceu um dilema, né? Como lidar com esses funcionários. Então você escolhe alguém para representar a empresa e escolhe alguém para representar funcionário de cada vez. Então, eu fiz isso com o pessoal gestor do RH, e aí a equipe do RH se colocava, eu sou funcionário um, 2, 3, 4, 5. Então, e um representava a empresa. E A- as pessoas elas entram com Normal, facilidade. elas estavam numeradas, elas não Uhum, sabiam quem se uhum. tratava, só a gerente de RH que sabia. E ali se observou o movimento, o que que era? Trazia Até então todos recursos. conheciam uma constelação. Não, Não. não. Só a gerente de RH e a empresária. E aí, ali você vê o movimento, quem que se aproxima da empresa, vem rápido, a empresa recua. Quando a empresa ela olha para alguém e essa pessoa ela quer ir, mas ela não tem coragem. Então, o que que está impedindo aquele funcionário de se apropriar daquele cargo? Porque isso acontece muito. Você vê o perfil, você vê o currículo, esse funcionário é excelente, ele entra na empresa, ele não produz. E você fala, mas o que estava por trás disso? Era um desses daí. A empresa olhava para ele olhava para a empresa, mas ele não saía do lugar. E um outro, ele terceiro, ele olhava a empresa, o olho brilhava, ele se arrepiou todinho, falou, cara do céu, estou muito feliz de É olhar. E a esse. empresa falou, eu vou ficar muito feliz se ele vier para cá. Ali tem uma informação. É muito simples. As informações elas estão ali. Os critérios técnicos foram analisados. Eles precisam ser analisados. E ali você observa onde tem um movimento maior para que isso possa trazer um fluxo maior para a empresa, um resultado positivo. Excelente. Vejam que o assunto é apaixonante e ele pode render outros podcasts, certamente. Concorda? Eu concordo, estou aqui à disposição. Então vamos marcar oportunamente a continuação desse papo, porque seguramente vai render bastante. Nós falamos com Giane Borges, que nos deu o prazer da sua visita hoje, da sua presença aqui no podcast Pode Mais Empresas, trazendo muita informação sobre constelações familiares e empresariais. Obrigado, Giane, e tenha uma boa viagem no seu retorno. Muito obrigada e sigo à disposição. Esses atendimentos podem ser feitos até de forma online também, eu atendo empresas Por do Brasil favor, inteiro. coloque os seus contatos, nós vamos colocar no nosso GC, mas Ok, qual é o seu Instagram ou alguma outra isso. rede mais fácil? Uhum.
pode deixar. É Pode do falar. Instituto Oca, do Instituto Oca tem o Instagram, e através também do meu nome, Giane Borges. Giane com H, né? Giane Giane-H H. Borges. Borges, isso. Ok, Giane, muito obrigado. É um E você prazer. continue com a gente, porque tem muito mais informação e muito mais conversa corporativa para a gente nos próximos capítulos. Até mais.